Olá, pessoal! Hoje nosso papo aqui é 100% prático. A gente vai dominar a avaliação de farinhamento em tintas, passo a passo, seguindo a norma internacional que todo inspector de campo precisa ter na ponta dos dedos, que é a ISO 4628-6. Tudo pronto por aí? Então, vamos começar! Bom, primeiro de tudo, vamos alinhar os ponteiros. A própria norma ISO define o que é o tal do farinhamento. É aquela camada de pó que aparece quando um revestimento começa a se degradar, sabe? É basicamente o primeiro sinal visível de que a tinta está envelhecendo. Ok, a definição tá clara. Mas a grande pergunta para qualquer profissional em campo é: como é que a gente transforma essa observação, que pode ser meio subjetiva, num dado técnico, num número que seja repetível e defensável? Pois é exatamente isso que a norma ensina a gente a fazer. Nosso roteiro de hoje é bem simples e direto. A gente já entendeu o que é o farinamento. Agora vamos ver as ferramentas, a execução certinha, passo a passo, como avaliar os resultados e, claro, o que é fundamental, como fechar o trabalho com um relatório impecável. Tudo começa com a preparação, né? Um inspetor profissional não deixa nada ao acaso. E ter as ferramentas certas não é só uma questão de conveniência, é um requisito da norma. Sem elas, o teste simplesmente não tem validade. O kit é até que bem simples, mas não se engane. Cada item aqui é essencial. A fita adesiva, por exemplo, tem que ser transparente e com no mínimo 15 milímetros de largura. Para avaliação, a gente precisa de um fundo de contraste, preto ou branco, e o acabamento tem que ser fosco, para não ter nenhum reflexo atrapalhando a análise. A norma até sugere cartolina ou veludo, que são materiais fáceis de encontrar. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. Esse detalhe pode invalidar um teste inteiro. A fita. A cola, a flexibilidade, isso varia demais de uma marca para outra e afeta diretamente o quanto de pó é coletado. Por isso, a norma é taxativa. O tipo de fita tem que ser acordado entre as partes interessadas e precisa ser claramente especificado no relatório. É o único jeito de garantir que os resultados de hoje e de amanhã sejam comparáveis. Certo, kit preparado, vamos para a ação. É aqui na execução que a gente separa a análise profissional da amadora. Vamos ver o procedimento exato, como manda o figurino da norma. O método tem 4 passos. Simples, mas cada um deles é crucial. Primeiro, a superfície precisa estar completamente seca. Corte um pedaço de fita de pelo menos 40 milímetros. Segundo, a pressão. Tem que pressionar e esfregar com o dedo com firmeza para garantir contato total. Terceiro, a remoção. Puxe de uma só vez num ângulo reto, perpendicular à superfície. E quarto, talvez o mais importante, imediatamente colhe a fita no fundo de contraste. Essa rapidez é fundamental para não contaminar a amostra com nada do ambiente. Agora, um alerta que vem direto da experiência de campo. Uma superfície exposta ao tempo acumula poeira, poluição, todo tipo de resíduo. É muito, mas muito fácil confundir essa sujeira com farinamento e chegar a um diagnóstico completamente errado. A própria norma nos avisa sobre esse risco. Então, como é que a gente diferencia uma coisa da outra? É uma questão de observação atenta. O farinhamento, que é a degradação da tinta, é um pó bem fininho, quase um talco, super uniforme. Já a sujeira que vem do ambiente é irregular, são partículas de tamanhos e cores diferentes, distribuídas de forma aleatória. Saber fazer essa distinção visual é uma das habilidades mais importantes no inspetor. E aqui vão algumas dicas de ouro, tiradas da própria norma, para cravar a precisão. Primeiro, iluminação. Tem que ser consistente, sempre a mesma luz para todas as avaliações. Segundo, agilidade. Avalie a fita assim que remover, sem demora. Terceiro, e isso é regra, nunca, jamais, teste no mesmo lugar 2 vezes. E um macete para tintas de baixo brilho. Elas podem transferir um pouquinho de pigmento mesmo novas. Por isso, a gente faz um teste em branco num painel novo, para ter uma referência do que é normal para aquela tinta específica. Ok, amostra coletada na fita. Agora vem a hora da verdade, a avaliação. A norma prevê 2 métodos. O principal e mais usado em campo é o visual. Mas também existe uma alternativa instrumental, que é mais quantitativa. O princípio da avaliação visual é pura lógica. Pensa comigo. A fita é transparente, certo? O pó a deixa opaca. Então, quanto mais pó, mais opaca ela fica e menos a gente consegue ver o fundo através dela. A classificação nada mais é do que uma medida padronizada dessa opacidade. E é aqui que a norma vira uma ferramenta poderosíssima. Ela nos dá padrões fotográficos para a gente comparar. Acabou o achismo. Olha só o grau 1, é uma névoa bem sutil. No grau 2, a gente já nota mais pó.
Nos graus 3 e 4, a cobertura já é bem pesada, o fundo quase desaparece. O trabalho é simples, colocar a sua fita ao lado desses padrões e achar qual deles combina mais. E por fim, temos o grau 5. Esse é o cenário mais crítico. A fita fica praticamente opaca, coberta por uma camada bem espessa de pó. Isso aqui é um sinal claro de que o revestimento chegou ao fim da vida útil e está literalmente se desintegrando. Uma pergunta bem comum em campo é: e em superfícies com textura? A coleta de pó não vai ser uniforme. A fita vai ter áreas com mais e menos pó. A regra da norma é clara. A avaliação deve se basear na área da fita que mostra a maior concentração de pó. Ou seja, a gente classifica pelo pior ponto, pela parte mais afetada. Bom, como alternativa ao olho humano, a gente tem o método instrumental. Ele usa um equipamento fotoelétrico para dar um número preciso, medindo quanta luz consegue atravessar a fita que está com a amostra de pó. E o critério aqui é um número mágico, 70%. O aparelho compara a nossa fita com uma fita limpinha, zerada. Se a transmitância de luz da nossa amostra for menor que 70%, está confirmado. Existe farinhamento ali. Mas aqui vem o pulo do gato. Esse método instrumental tem uma limitação crucial. Ele só funciona se a camada de pó na fita for perfeitamente homogênea. Se a coleta ficou manchada ou irregular, como numa parede com textura, por exemplo, esquece o aparelho. O resultado não vai ser confiável e a gente deve voltar para o método visual. E agora, a etapa que coroa todo o trabalho e garante a validade profissional: o relatório. É bom lembrar, o teste não acaba na avaliação. Ele só termina de verdade com a entrega de um documento completo que segue à risca o que a norma exige. Eu sempre digo que um trabalho sem relatório é só um trabalho pela metade. Suas medições, sua análise, nada disso tem valor de verdade se não for documentado de forma clara, rastreável e, claro, profissional. E o que não pode faltar de jeito nenhum nesse relatório? A própria norma já dá o checklist pra gente. É obrigatório ter a identificação completa da amostra, a referência à norma, que é a ISO 46286, todos os detalhes do método, que fita foi usada, qual fundo, qual iluminação, o resultado numérico claro, informando se foi visual ou instrumental, qualquer desvio do procedimento padrão e, óbvio, a data do teste. Cada um desses itens é indispensável, pessoal. Para fechar, quero deixar uma provocação. A gente repassou o processo inteiro. Agora, pensando na prática, lá no campo, qual detalhe parece ser o mais perigoso? Aquele pequeno erro, seja na escolha da fita, na pressão do dedo ou na hora de diferenciar o pó da sujeira, que poderia colocar toda a avaliação por água abaixo? Pensar sobre esses pontos de falha é a melhor forma de evitá-los. Obrigado pela atenção de todos.